Queridos irmãos e irmãs, nós já estamos bem próximos de concluir este primeiro módulo de doutrinas nossas sobre as Sagradas Escrituras, ou o primeiro capítulo da nossa declaração de fé. Para a glória de Deus, nós já estamos aí em quase 2 meses de doutrina, contando desde a primeira, que foi aproximadamente em 15 de março. Então, Deus tem nos presenteado com essa oportunidade de estudarmos ainda mais a sua palavra, baseando aí na declaração de fé. E eu louvo a Deus porque os irmãos têm acompanhado e eu creio que têm sido edificados pela palavra do Senhor. Nós ainda temos alguns breves tópicos para tratar e possivelmente em mais 2 ou 3 doutrinas estaremos concluindo e passando para o próximo tema. Convido você então para nós fazermos uma oração inicial. Senhor Deus, Tu que és o eterno e altíssimo Deus, neste momento eu te louvo e te rendo graças porque o Senhor tem cuidado de nós. Tuas bênçãos têm sido evidentes em nosso meio, em nossas vidas, na nossa igreja, nas nossas famílias. Como agradecer tantas benfeitorias derramadas em nós. Senhor, temos aqui entregado o nosso culto, temos aqui procurado te servir, mesmo com tudo isso que estamos vivendo, a tua igreja não para, e eu te louvo e te agradeço por tudo isso. Neste momento, em especial, onde estaremos ministrando a tua palavra, eu clamo a tua direção, a tua orientação de Deus, e que cada irmão, cada irmã que assista a este vídeo, seja edificado pela palavra do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Eu convido você ao texto em Salmo 119, que é o texto que nós lemos de forma devocional, os versos 43 e 44. E de minha boca não tires nunca de todo a palavra de verdade, pois me atenho aos teus juízos. Assim, observarei de contínuo a tua lei, para sempre e eternamente. Nós temos estudado na semana passada a inerrância, dentre tantos outros atributos das Sagradas Escrituras. Vimos aqui um pouco do significado da inerrância e da infalibilidade ligadas aí à inspiração divina das Escrituras. E dentro ainda deste grande tema, eu gostaria de, no dia de hoje, estar ainda meditando com os irmãos alguns detalhes que com certeza fortalecerão o vosso conhecimento. Quando nós citamos no nosso encontro passado, na doutrina passada, que no Novo Testamento há diversas citações do Antigo Testamento. E isso mostra que os 2 grandes blocos de livros da Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, eles estão interrelacionados, Até alguns lugares e algumas igrejas, até evangélicas, dizem: não, o Antigo Testamento é coisa passada, não interessa e a gente só deve usar o Novo. Isso mostra pouquíssimo ou quase nenhum conhecimento bíblico, pois a palavra de Deus, o cânon completo com os seus 66 livros, funciona justamente com essa inter-relação entre o Antigo e o Novo Testamento, Eles se complementam como palavra de Deus. E quando nós vamos ler a Bíblia como um todo, nós vamos observar justamente essas citações no Novo Testamento, que são repescagens, são rememorações daquilo que ocorre no Antigo. Por exemplo, quando nós estamos lá em Gálatas, capítulo 3 e o versículo 8, o apóstolo Paulo, ele cita um texto do Antigo Testamento conhecidíssimo. Olha só, Gálatas 3 e 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Veja que coisa linda. Paulo aqui está citando a Escritura e mais especificamente o texto que está em Gênesis capítulo 12 e o versículo 3, quando o Senhor ali está fazendo uma promessa a Abraão de que ele seria pai de muitas nações, de muitas gerações, e todas as famílias da terra seriam benditas nele. Paulo, mais uma vez, na carta aos Romanos, capítulo 9 e o versículo 17, ele vai citar aí outro texto muito interessante também do Antigo Testamento. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Paulo aqui está citando o texto
que está em Êxodo, capítulo 9 e o verso 16, quando fala acerca do tratamento de Deus com Faraó, acerca das pragas do Egito. Lá no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 19, e os versículos 4 e 5, vale muito a pena a gente ir se debruçando mesmo neste exercício. Isso é culto de doutrina. Você abrir sua Bíblia aí, folheando conosco, e você quiser ir anotando, observando também, para a glória de Deus, o texto está aparecendo aí no vídeo, já facilita. E Mateus 19, 4 e 5, ele, porém, respondendo, disse-lhes, ele quem? Jesus. Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse, portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Jesus Cristo, falando aqui sobre casamento, falando sobre divórcio, ele não está citando a opinião dele, e até poderia, porque ele é Deus. Ele está citando as Escrituras Sagradas. Veja que coisa, né? Aqui é o Jesus homem, né? Porque Jesus é verdadeiramente homem, foi verdadeiramente homem aqui no ministério, e verdadeiramente Deus. Mas nós sabemos também que, embora sendo Deus, ele aqui vai trazer um comentário como homem, apresentando a referência bíblica, né? Que obviamente aqui era a palavra falando da palavra, porque nós já vimos que Jesus é a palavra de Deus, né? Ele é o verbo vivo de Deus, mas ele vai citar aqui, mostrando que ele conhecia as Escrituras e que ele também referenda, reafirma, ressalta, confirma a autoridade das Escrituras Sagradas. E aqui em Mateus 19, o Senhor Jesus está citando especificamente Gênesis 2 e 24. Se você for lá no Salmo número 2, e o verso 1, tem um texto aí. Porque se amontinam as nações, e os povos imaginam coisas vãs. Lá em Atos, capítulo 4, o apóstolo Pedro vai citar esse texto mais uma vez. Veja que coisa linda, não é, irmãos? Isaías 55 e 3, o profeta messiânico usado por Deus, vai dizer que inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. E aonde é que isso vai ser citado? Também em Atos dos Apóstolos, Novo Testamento, capítulo 13 e o versículo 34. E que o ressuscitaria dos mortos, para nunca mais tornar a corrupção, disse-o assim, as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Observem que a citação que Paulo faz não é literal. Observe que as citações que Pedro faz não é literal. Porque na retórica grega não existia essa coisa do aspas, né? A gente faz uma citação direta, quando a gente está escrevendo lá um trabalho acadêmico, tem aquela coisa da citação direta, a gente usa aspas para dizer que nós estamos escrevendo exatamente o que a outra pessoa disse. Quando nós apenas citamos com as nossas palavras, nós chamamos de citação indireta. Pronto. No grego existe muito isso da citação indireta. E esses homens, como liam e examinavam muito, tinham guardado na mente. Então eles citavam, né, como muitos irmãos nossos citam os versículos. Então observe que, embora aqui não estejam exatamente as mesmas palavras, mas nós estamos vendo aí, queridos irmãos, que a mensagem é a mesma. Deus prometendo que daria a descendência de Davi as suas santas e fiéis bênçãos. Não é? Então, Novo Testamento sendo citando o Antigo Testamento. Outros textos que os irmãos podem acompanhar aí também é Salmo 16 e verso 10, sendo citado lá no livro de Atos, também capítulo 13 e no versículo seguinte, o 35, quando ele diz assim, pelo que também em outro salmo diz, olha que coisa linda, isso aqui, Paulo pregando, e enquanto prega, né, isso aqui na sinagoga de Antioquia da Pisídia, ele vai citando as Escrituras. E no verso 35 ele diz, não permitirás que o teu santo veja corrupção. E aonde é que está esse texto? Lá no Salmo 16 e o verso 10. Não é? Salmo 2, verso 7 é citado em Hebreus 1 e 5. Salmo 97 e 7 é citado no verso 6 de Hebreus 1. E ainda nesse mesmo capítulo de Hebreus, o verso 7, cita Salmo 104, verso 4. Veja que coisa linda. O escritor aos Hebreus também
conhecia de Bíblia, dominava as escrituras do Antigo Testamento. Só no capítulo 1, 3 versículos. Veja aí na sua Bíblia, verso 5. Porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Então aqui está sendo citado Salmo 2 e 7. No verso 6, e quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Então veja que ele usa aqui as escrituras e diz: ele disse, se referindo a Deus. Ou seja, é uma comprovação de que a palavra é a palavra de Deus. Quando a palavra é dita, quem está dizendo é o próprio Deus. Então aqui, quando o escritor dos Hebreus diz, e diz, não é? Tanto no verso 5 como no 6 e no 7, ele está dizendo que é Deus quem disse. No verso 7, e quanto aos anjos, diz. Quem é que diz? Deus. A palavra de Deus, que é Deus falando. O que de seus anjos faz ventos, e de seus ministros, labareda de fogo. E aqui está sendo citado Salmo 104 e o verso 4. Veja que coisa lindíssima, irmãos, a riqueza das escrituras sagradas. E eu poderia também, obviamente, aqui passar toda a noite citando diversos textos bíblicos que estão concatenados um com o outro, mas isso aqui são alguns exemplos que servem para aumentar a nossa fé e fazer nós entendermos muito bem o que é que Deus está querendo falar conosco, não é? Nós falamos na doutrina passada que muitas pessoas querem dizer que a Bíblia tem erros, mas nós vimos que na verdade ela não tem nenhum erro. Para a glória de Deus, o texto original que foi inspirado pelo Senhor, ele é inerrante e é infalível. E aí, naquele universo de construção, de elaboração da Bíblia por parte do nosso Deus, né, através de 66 livros, 40 autores, em 1500 anos, em 3 línguas, o grego, o hebraico, em algumas partes o aramaico, em estilos diferentes, em culturas diferentes, mas ainda assim a Bíblia contém 3 coisas lindas. Primeiro, ela contém, né, na visão de um determinado teólogo, o drama contínuo de Gênesis a Apocalipse. Ou seja, quando você lê a Bíblia, você vai observar que de Gênesis a Apocalipse vai sendo construída uma história. Evidentemente que cada livro tem uma mensagem, tem uma particularidade, tem um contexto, tem um alvo, mas a mensagem que vai sendo passada ao longo da produção dos livros da Bíblia Sagrada demonstra um drama contínuo, desde Gênesis a Apocalipse, do paraíso perdido ao paraíso reconquistado. Em Gênesis nós temos a criação das coisas, em Apocalipse nós temos a consumação das coisas, não é? Em Gênesis o homem perde o paraíso, em Apocalipse o homem é colocado novamente no paraíso. E esse drama contínuo, né, como um determinado teólogo, ele está presente ao longo dessas escrituras sagradas, que tinha tudo para ser heterogênea, tinha tudo para ser contraditória, cheia de lacunas, mas na verdade ela está muito bem encaixada. Outra coisa que nós vamos observar é que o fio central, o fio condutor desta história, desta narrativa é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a figura central. Eu até já disse aqui em algumas doutrinas que até algumas Bíblias possuem lá atrás Cristo descrito em cada livro da Bíblia, né? Como Cristo aparece em Gênesis, em Êxodo, em Malaquias, em 1 Pedro, em Romanos, e assim sucessivamente. E até na internet tem isso. Se os irmãos tiverem curiosidade, depois podem pesquisar. E nós vamos observar que essas figuras que estão presentes em todos os livros da Bíblia Sagrada, elas apontam para Jesus Cristo, o fio condutor da narrativa da redenção. E também essa Bíblia, com todo esse tempo e com todas essas pessoas que estiveram envolvidas na sua produção, ela também tem uma mensagem central. Qual? O problema do homem é o pecado e a solução para esse problema é a salvação encontrada em Cristo Jesus. Esta é a mensagem central da Bíblia. Claro que com várias narrativas paralelas, vários elementos que vão construindo essa história e que vão trazendo detalhes, não é? Mas a mensagem central é que o homem pecou, perdeu a glória de Deus na sua vida e só pode ser restaurado isso se ele se encontrar com Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Amém, irmãos? Então, há muitas coisas maravilhosas a se descobrir quando nós estudamos a Bíblia Sagrada. Se nós fôssemos trazer todas essas informações aqui,
passaríamos aqui não sei quanto tempo para falar a verdade. Vejam os irmãos que nós estamos aí já em 2 meses quase já meditando somente sobre as Sagradas Escrituras, mas ainda de forma superficial e não tanto trazendo material suficiente para que os irmãos compreendam essa doutrina bíblica. Amém? Fatos interessantes também devem ser observados quando nós falamos da Bíblia Sagrada e quando nós vamos começar a entender como é que Deus agiu para esse material ser produzido. Primeiro, nem todos os autores eles tiveram contato entre si, eles foram contemporâneos, obviamente, foram de épocas diferentes e viveram em séculos diferentes. Eu não estou falando que viveram em anos, viveram em séculos diferentes, eles não se comunicaram, não se conheceram, a maioria deles não tiveram contato uns com os outros, e poucos casos que um viveu na época do outro, como por exemplo Moisés e Josué, não é que um foi sucessor do outro, mas na maioria não tiveram contato, né? Todo esse grupo de autores não teve uma reunião. Vamos fazer aqui uma reunião com os 40 autores da Bíblia, para a gente definir qual vai ser o tema central, definir quem vai ser o fio condutor, a espinha dorsal da narrativa. Não houve isso. Mas mesmo assim, esses homens inspirados, obviamente por Deus, foram narrando a história, foram escrevendo aquilo que Deus lhe inspirava, porque quem estava mandando eles fazerem assim era o Senhor, que estava conduzindo esta escrita maravilhosa. Outra coisa interessante é que esses homens, a maioria deles não tiveram contato com outros livros, né? Então, muitos deles escreveram ali inspirados por Deus, mas eles não estavam com os outros livros. Deixa eu ver o que fulano disse aqui, para eu não me afastar muito. Deixa eu ver o que o Beltrano disse por aqui também, para eu ficar um pouco parecido. Não! Quem estava no controle deste mosaico que no final ia se unir, ia ficar perfeitamente encaixado, era o Senhor nosso Deus. Por exemplo, Ezequiel escreveu do exílio, e Esté escreveu em outro império, irmãos. Veja que coisa linda. No Novo Testamento teve apóstolo que escreveu em Roma, teve apóstolo que escreveu no Oriente, teve apóstolo que escreveu na Ásia Menor, e em continentes, até, ou melhor, em regiões, em impérios completamente distintos, e nós vemos ali ainda assim que o Senhor estava operando grandiosamente, e há um denominador comum, há uma homogeneidade na narrativa, porque a voz quem está falando é só uma. Esses homens foram apenas instrumentos e canais de Deus para veicular a mensagem, mas o autor era somente um, a voz que falava obviamente era somente um. Outra coisa, esses homens, essas mulheres, esses profetas que foram usados para escrever, eles não fizeram isso sabendo que ia ter o seu livro compilado no cânon das Sagradas Escrituras. Não, de forma alguma. Eles foram escrevendo, eles foram sendo usados por Deus para trazer esses textos, mas eles não sabiam que estavam construindo a Bíblia Sagrada, não é? Não havia nenhuma pretensão. Eita, vou fazer aqui direitinho, porque isso aqui vai ficar registrado no cânon bíblico. Não, eles foram sendo usados por Deus, sabiam que eram usados por Deus, pois não eram autômatos, não eram máquinas, eram homens de Deus sendo usados pelo Senhor, e evidentemente eles não tinham essa pretensão. Era Deus quem estava agindo neles. E outra coisa interessante é que os livros da Bíblia Sagrada, o cânon, que é o tema da nossa última doutrina, ele não, sobre essa temática, eles não foram aceitos muitos anos depois. Passaram séculos para ser aceito e ficaram se fazendo reuniões. Eita, qual é o livro que a gente vai colocar e qual é o livro que não vai colocar? Não. Existem diversos estudos que você pode depois pesquisar, e tem livros até que eu depois vou mostrar, indicar, que você pode acompanhar a história da construção do cânon. Mas foi tudo muito próximo, era feito e já ia sendo preparado, ia sendo compilado sem muita demora, não é? Por exemplo, Moisés, quando escreveu os livros da lei, já foi ali e colocou do lado da Arca da Aliança. Você vê isso lá em Deuteronômio, capítulo 31, e o versículo 26. Tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da Arca do concerto do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Quando Josué escreve os seus escritos, ele já vai e coloca junto com os de Moisés, não é? Daniel, lá em capítulo 9, versículo 2, diz que ele tinha uma cópia da lei e de alguns dos profetas que foram antes dele, né? Os seus predecessores, e é interessantemente que ele tinha ali essas cópias também para
citá-las e também para consultá-las. Então, aquilo já era considerado como um cânon, já era considerado como palavra de Deus. Paulo vai citar o doutor Lucas nos seus escritos, Pedro vai citar o apóstolo Paulo nos seus escritos. Então, a comunidade eclesiástica que ia se formando, ela já ia reconhecendo que aquelas escrituras eram sagradas, que elas eram inspiradas pelo Senhor nosso Deus, né? Então, a Bíblia, ela é riquíssima, ela é cheia desses mistérios gloriosos que mostram que mesmo ao longo de séculos, de dezenas de autores, em idiomas e culturas diferentes, sempre houve esta harmonia perfeita que só quem podia conferir era o Senhor, não é, irmãos? Então, outra coisa interessante é que apareceram ao longo dos tempos vários médiuns, vários videntes que fazem visões genéricas, visões de curto prazo e visões falsas. Enquanto isso, a Bíblia apresenta profecias super específicas, de longuíssimo prazo e, evidentemente, verdadeiras, não é? Então, é muito fácil chegar para uma pessoa e dizer, olha, um avião vai cair. Obviamente que a gente sabe que isso acontece. Agora, dizer que o avião vai cair em determinado horário, ele é de tal empresa, tem tantas pessoas dentro, e assim sucessivamente com vários detalhes, é muito mais difícil. É por isso que esses médiuns, esses charlatões, facilmente são desmascarados. Mas a Bíblia, ela fez previsões, ela apontou palavras proféticas, Deus deixou registrado aqui palavras que vinham dele de forma profética, que eram muito específicas e que foram todas cumpridas. E nós também, evidentemente, poderíamos passar aqui muito tempo citando todas elas. Mas um detalhe maravilhoso é a própria história do Senhor Jesus. Toda a vida do Senhor Jesus, desde a sua concepção e nascimento, até a sua morte, ressurreição e ascensão aos céus, estava toda avisada no Antigo Testamento, de forma profética, com muitos detalhes. A Bíblia diz que ele ia nascer de uma mulher, que esta mulher ia ser virgem, que ele ia ser da descendência de Abraão, que ele ia ser da tribo de Judá, nascido em Belém, da casa de Davi, ia ser rejeitado pelos judeus, pelos seus conterrâneos, ia ter uma morte humilhante, com perfurações, por exemplo, no seu abdômen, iam lhe dar vinagre para beber, as pessoas iam passar para ele, iam menear a cabeça, ia ser abandonados pelos seus, ia receber o escárnio dos seus algozes, ia ficar em silêncio diante daqueles que lhe julgariam, ia receber a sua sepultura entre os ricos, ia ser ressuscitado dentre os mortos, seria ascenso, estaria sentado à direita de Deus, e tudo isso aconteceu ponto por ponto para a glória de Deus. Tudo isso avisado nas Escrituras Sagradas. Um grande exemplo disso, por exemplo, é o Salmo 22, que é um dos famosos salmos messiânicos que mostram o sofrimento do Messias. Muitos séculos antes de acontecer, muitos séculos antes do próprio Senhor Jesus nascer, o Salmo 22 de Davi já aparecia como uma figura profética daquilo que Jesus ia viver. Por exemplo, o verso 7, todos que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça dizendo, confiou no Senhor, que o livre, e Jesus ouviu isso, né? Não é filho de Deus? Chama por ele vai te livrar. Veja que coisa linda, irmão, até o que os outros iam dizer, a profecia bíblica já avisava. No verso seguinte, nós vamos ver também outros detalhes, como por exemplo, o verso 18, repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha túnica. Os algozes romanos fizeram isso, né? Cortaram as vestes de Jesus e ficaram fazendo sorteios entre eles. A famosa declaração do Senhor Jesus, Deus meu, por que me desamparaste? Que é o verso 1 deste salmo, entoado por Davi, apontando profeticamente para o Senhor Jesus. Então observe como as Sagradas Escrituras, elas estão perfeitamente ligadas. Quantos videntes já não apareceram aí ao longo da história, dizendo que o mundo vai acabar em tal ano, o mundo vai acabar no outro ano, que determinada personalidade vai morrer, grande celebridade vai sofrer um acidente, e não acontece nada. Por quê? Porque é invenção humana. Mas a palavra do Senhor não é invenção humana. A palavra do Senhor é poderosíssima, e não há uma palavra dele que tenha caído por terra. Josué, quando estava terminando o seu ministério terreno,
já perto da sua morte, sabendo que os seus dias estavam no fim, ele junta o povo, faz um culto, dá uma injeção de ânimo para o povo permanecer sendo fiel, porque Deus ia continuar sendo fiel com o povo. E eu acho lindo que lá no capítulo 23 do seu livro, e o versículo 14, ele diz que nenhuma só palavra do Senhor caiu de todas as boas palavras que falou. Todas aconteceram e nenhuma delas caiu, não caiu uma só palavra, porque o Deus que nós servimos é um Deus assim. Se Ele disser que vai ser branco, é branco, e se Ele disser que é preto, vai ser preto. Ele não faz um cinza, Ele não faz uma mistura. Eita, deixa eu fazer aqui o meio termo, porque quem disser que é branco, vai ver que é branco, e quem disser que é preto, vai ser preto. Não! O nosso Deus é um Deus certo, é um Deus correto, é um Deus verdadeiro. Como nós dizemos, nele não há nada de adulteração, nem de contaminação. É um Deus puro e sem mistura, e a sua palavra também é pura e sem mistura, é verdadeira, está firmada nos céus, e nela nós podemos confiar para sempre, porque sabemos que ela não depende de mãos humanas, de aprovações humanas, de modas humanas, mas elas dependem apenas do Senhor Todo-Poderoso, que disse: eu falei, eu jurei, eu determinei. Quantas vezes o Senhor não usa essas expressões? Porque assim como eu falei, se sucederá, porque eu não tornarei atrás nenhuma de minhas palavras, eu cumprirei o que está escrito, eu cumprirei o que eu determinei, e só quem tem autoridade para fazer essas coisas é o Senhor Jeová, o Deus desta igreja, a quem servimos, a quem pregamos e a quem adoramos. Ele não precisa que ninguém fique dizendo: olhe Deus, o Senhor falou isso, isso e isso tal dia. Não, é Ele mesmo quem faz questão de nos lembrar as suas palavras. Ele vela sobre a sua palavra para que ela seja cumprida, e eu glorifico a esse Deus. Será que você aí na sua casa pode dar um glória a Deus, pode levantar a sua mão para o alto, porque nós estamos diante da presença desse Deus, e a sua palavra alimenta os nossos corações. Aleluia. Agora, também devemos entender que a palavra de Deus é a palavra de Deus, mas ela não é Deus, não é, irmãos? Então ela não pode ser adorada. A gente não adora a palavra, a gente adora Deus, não é? Temos também que ter esse cuidado, e isso é também ensinado nas Escrituras Sagradas, não é? A gente vai tendo o entendimento das Escrituras e vai compreendendo. Então, não podemos dizer que existe uma bibliolatria, porque nós não adoramos a Bíblia. A Bíblia é a manifestação da palavra de Deus, não é? Mas, evidentemente, nós cremos, praticamos, porque ela vem de Deus, e tudo que vem de Deus é bom, não é? Então, às vezes, algumas pessoas nos acusam de nós sermos idólatras. Existe também esse tipo de coisa, e nós não somos idólatras, porque idolatria é adorar aquilo que não é Deus, e nós adoramos somente ao nosso Deus. Então nós somos adoradores, e não há ídolos em nossos corações, mas nós continuaremos vivendo essa palavra e praticando aquilo que Deus tem colocado em nossos corações. Então que Deus continue ajudando o seu povo, que Deus continue ajudando a sua igreja. É importante que em todos os nossos cultos, em todas as nossas reuniões, esta palavra seja proclamada. É importante que na sua casa tenha momento para refletir com a palavra, junto ao pai, junto à mãe, junto aos filhos, não é? A gente não se junta para fazer tanta coisa, para fazer churrasco, se junta para fazer faxina. Acho que tem família também que nem isso mais faz, mas não custa nada também a gente reservar um momento do dia e meditar na palavra do Senhor. Eu sei, irmãos, que às vezes a correria é grande, né? Vivemos esses dias de isolamento e isso mudou tudo, mas quando tudo voltar ao normal, sabemos que a correria é grande. Se não dá para fazer todo dia, mas pelo menos uma vez na semana, ou a cada 2, 3 dias, mas que tenhamos este apego, este amor a meditar na palavra do Senhor, a fazer um culto doméstico, a abrir a Bíblia, a ler a palavra, a explicar aos filhos, ver se eles têm dúvidas, e alimentando o coração. Ah, mas eu não tenho um curso de teologia, eu não tenho enciclopédia em casa. Irmão, dobra o teu joelho e ora, que Deus vai te revelar. Não precisa estar dando aulas teológicas profundas, não. Vai abrindo a Bíblia, vai meditando, vai mastigando, né? Vai devagarzinho, porque a iluminação do Espírito Santo vem e abre o teu entendimento, e daqui a pouco a graça de Deus toma um ambiente e fica aquele ambiente gostoso, Deus reinando, operando no meio daquele lar. Que sejamos assim, não é? Porque às vezes alguém também tem um falso
uma falsa religiosidade, não porque eu amo a palavra, dentro da igreja, mas fora da igreja, dentro de casa. Você não vê nunca abrir uma Bíblia, você não vê nunca tirar um momento de oração para meditar nas Escrituras Sagradas. Então, que não sejamos apenas religiosos, que não sejamos apenas estudiosos da palavra, mas como disse o apóstolo Tiago, que sejamos também cumpridores, praticantes dessa palavra poderosa em nossas vidas. Senhor Deus e Pai, nós estamos felizes porque o Senhor tem nos ensinado. Deus, eu creio que Tu tens falado, que Tu tens iluminado, Tu tens esclarecido a mente dos meus irmãos e também a minha. Porque nada há aqui se não vier de Ti. Que possamos guardar, que possamos refletir e que possamos praticar a Tua palavra em todo o nosso viver. Do mais novo ao mais velho, do experiente ao neófito, do maduro ao novo convertido, que todos estejamos na dispensação de aprender, que todos estejamos aos Teus pés, porque Tu és uma fonte inesgotável. Eu Te agradeço por tudo, Senhor, em Teu nome, e que a graça do Senhor Jesus, o grande e imensurável amor de Deus, e a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todos meus irmãos e irmãs, desde agora e para todo sempre. Amém. Na próxima semana estaremos aqui novamente, meditando na palavra do nosso Deus. Abra sua harpa no hino de número 311. Jesus, meu Salvador. Vamos louvar todos juntos com a mesma alegria. Jesus salvou-me do mundo, Ele é tão doce pra mim. Amor lhe tenho profundo, por sua graça sem fim. Quando ia eu no deserto, sem gozo, paz e sem luz, Ele buscou-me por certo, até que achou-me Jesus. Jesus, Jesus, Tu és meu Salvador. Jesus, Jesus, só Teu serei, Senhor, na senda muito verdadeira. Guia-me Tua mão, e ao fim da minha carreira receberei galardão. Jesus de Saron é a rosa, lírio suave é pra mim. Ele é a rocha preciosa, onde há gozo sem fim. É da manhã a estrela, na noite escura e sem luz. Tenho doçura em vê-la, pois ela é meu Jesus. Jesus, Jesus, Tu és meu Salvador. Jesus, Jesus, só Teu serei, Senhor, na senda muito verdadeira. Guia-me Tua mão, e ao fim da minha carreira receberei galardão. Na manjedoura nascendo, no mundo só batalhou, em meu lugar padecendo, sangue por mim derramou. Ressurgiu da sepultura, subindo à destra de Deus, breve virá das alturas, descendo em nuvens do céu. Jesus, Jesus, Tu és meu Salvador. Jesus, Jesus, só Teu serei, Senhor,
da minha carreira receberei galardão.